pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o iluminismo. Vamos lá? Bom, eu vou dar um pequeno resumo sobre o que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual europeu surgido na França, cuja principal característica foi defender o uso da razão sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. O Iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. Assim, o Movimento das Luzes influenciou a Inconfidência Mineira em 1789, a Conjuração Baiana em 1798 e a Revolução Pernambucana em 1817. As principais características do Iluminismo é que eles valorizavam a razão acima de tudo, eram totalmente contra o absolutismo e suas características ultrapassadas e defendia a liberdade na política, na economia e na escolha religiosa. Também queriam a igualdade de todos perante a lei. A consequência do iluminismo foi o desenvolvimento científico e cultural, limitação do poder da igreja, despotismo esclarecido, Revolução Francesa e o reconhecimento dos direitos individuais. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os filósofos iluministas e como eles contribuíram de maneiras diferentes em diversas áreas do conhecimento, desde a questão moral, religiosa e política, até de cunho econômico ou filosófico. Os ideais dos pensadores iluministas promoveram o processo de conscientização mundial. O primeiro deles, John Locke, era inglês. Foi expoente do empirismo britânico e um dos maiores teóricos do contrato social. Ele afirmava que a mente era como uma tábua rosa, rejeitava qualquer concepção embasada nos argumentos das ideias inatas. Uma vez que todas as nossas ideias possuíam início e fim nos sentidos do corpo, Locke combatia a ideia de que Deus decidia o destino dos homens e alegava que a sociedade corrompia os desígnios divinos, ou o triunfo do bem. Suas ideias auxiliaram na derrubada do absolutismo inglês. Agora a gente vai falar sobre Voltaire. Seu pseudônimo de François-Marie Arouet foi um filósofo francês que nasceu em Paris. Suas críticas à nobreza resultaram em várias situações de prisão e exílio. Ele defendia a ideia de uma monarquia centralizada, cujo monarca deveria ser culto, e assessorado por filósofos. Foi um crítico severo das instituições religiosas. Afirmava que apenas aqueles dotados de razão e liberdade podiam vir a conhecer as vontades dos desígnios divinos. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi um filósofo suíço que lançou as bases para o romantismo europeu. Ele era a favor do contrato social, forma de promover justiça social que dá nome à sua principal obra. Apregoava que a propriedade privada gerava desigualdade entre os homens. Segundo ele, os homens teriam sido corrompidos pela sociedade quando a soberania popular tinha acabado. Já Montesquieu, Charles Louis de Condat, ficou conhecido como Barão de Labrede e depois Montesquieu. Foi um famoso jurista e filósofo francês que se destacou nas áreas da filosofia, da história e do direito constitucional. Foi um dos criadores da filosofia e da história. Ele criticou de forma sistemática o autoritarismo político, bem como as tradições das instituições europeias, especialmente da monarquia inglesa. Defende a separação dos três poderes jurídicos do Estado em legislativo, executivo e judiciário. Acredita que essa seja uma maneira de manter os direitos individuais. Adam Smith é um dos principais teóricos do movimento, filósofo e economista escocês. Recebeu o título de pai da economia moderna. Ele afirmava que somente com o fim dos monopólios e da política mercantilista, o Estado iria prosperar de fato. Isso porque a riqueza das nações advinha do esforço individual, self-interest, que por sua vez é o que fomenta o crescimento econômico e a inovação tecnológica. Assim, o empreendimento privado deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção governamental. Isso fez com que seu pensamento influenciasse intensamente a burguesia, desejosa em acabar com os privilégios feudais e com o mercantilismo. Bom, hoje a gente conheceu um pouco sobre o que foi o iluminismo no Brasil
e suas consequências, e também conhecemos sobre os filósofos. Opa, e aí galera, calma aí que ainda não acabou. Eu vou dar um pequeno resumo aqui para vocês, só para dar aquela recapitulada, beleza? Bom, o Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XIX na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava a maior liberdade econômica e política. Estes reis eram denominados déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias de progresso iluministas. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham os interesses comuns. As ideias liberais do iluminismo se dissimaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou perder a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Alguns dos representantes do despotismo esclarecidos foram Frederico II, Catarina II e Marques de Pombal, de Portugal. Bom, então esse foi o meu resumo do iluminismo para vocês, beleza? Então até uma próxima, valeu, falou e fui!